Bom, gente, boa tarde, então. Vamos começar? Então, hoje a ideia é a gente conversar aí aspectos básicos práticos sobre suporte com ECMO, a governo arterial. Tá? Bom, esses são os tópicos que eu queria conversar com vocês. O que é a definição do que é a ECMO-VA, alguma coisa sobre evidências, instalação, início do suporte, a manutenção do suporte, alguma coisa sobre complicações e desmame. Bom, por definição, a ECMO arterial é um suporte que, na verdade, substitui tanto o coração quanto os rins. Não, desculpa, os pulmões. E ele tira sangue de um sistema venoso e devolve no sistema arterial. Com isso, ele consegue substituir os dois sistemas. Tá? Bom, quando eu falo que ele substitui tanto o coração quanto os pulmões, já dá para a gente ter uma ideia do que ele é capaz, né? A ECMO arterial, na verdade, é o suporte de mais fácil acesso que a gente tem do aparelho cardiovascular à beira-leito no UTI. E tem algumas características que são importantes, né? O suporte, em verdade, ele é biventricular, não é, por exemplo, um Impella, um Tandem Heart, que fazem suporte de ventrículo esquerdo. Então, aqui, se eu tiver disfunção de VE e ou VD, eu vou poder substituir os dois, pelo menos temporariamente, com a ECMO. Então, a gente já pode se ligar que eu posso fazer o suporte pulmonante com choque cardiogênico de origem disfunção ventricular por disfunção ventricular esquerda, quanto por disfunção ventricular direita, quanto por disfunção biventricular, como, por exemplo, o doente parado. Então, parada cardiorrespiratória é um local, assim, uma situação na qual eu posso usar a ECMO arterial. Quanto às evidências, gente, assim, a gente não tem nenhuma evidência concreta muito boa para o uso em nenhuma das situações que eu disse, né? Tanto disfunção de VE, quanto embolia de pulmão, quanto parada cardiorrespiratória. Eu vou mostrar, na verdade, uma revisão sistemática, esses são dados não publicados para vocês, só para a gente ter uma ideia do que é essa situação. Então, existem 63 manuscritos que são, na verdade, casuísticas de descrição da ECMO arterial para disfunção de ventrículo esquerdo. Desses 63 manuscritos, são descritos neles 34.201 pacientes, que nem está escrito aqui em cima. E vejam, então a idade média desses pacientes é em torno de 54 anos, boa parte deles usaram balão intraórtico, quer dizer, ECMO foi o resgate de drogas e uma boa parte dos doentes com balão intraórtico. Boa parte dos doentes, mais ou menos 3/4 deles, já tinham tido uma parada cardiorrespiratória antes da instalação da ECMO. Para a gente ter uma ideia da gravidade de disfunção celular dos doentes, um lactato de 7,32 milimoles por litro. Tá? E a mortalidade geral dos doentes foi de 50%. Aqui está a distribuição por etiologias. Só para a gente ver graficamente o que é isso, aqui está nesse gráfico distribui aqui entre todos os pacientes aí as principais categorias de causas de disfunção ventricular esquerda que necessitam de suporte avançado para disfunção hemodinâmica cardíaca propriamente dita. Então, pós-cardiotomia, daqui uma mortalidade em torno de 50%. Pós-infarto, uma mortalidade em torno de 65% na literatura. Miocardite, a mortalidade já cai, miocardite fulminante no caso, já cai aqui para em torno de 35%. Cardiopatia dilatada, mortalidade de 65%, 70%. Aqui existe um grupo controle de comparação que nada mais é que são, na verdade, duas casuísticas. Uma da publicação do Chess, do pessoal de Salt Lake City, e a outra do professor Marvin Singer, do uso do GIC em doentes com choque cardiogênico refratário, tá bom? Então, a mortalidade média fica ainda em torno de 50% a 60% dos pacientes, tá? Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a gente tem no total 28 manuscritos. Desses 28 manuscritos, na verdade, além desses 28 manuscritos, a gente tem mais 5 análises que foram por score de propensão, tá? Mas, em geral, olha só, pacientes jovens, o tempo de parada é relativamente grande aqui, né, chegando até 60 minutos.
uma boa parte deles ainda hospitalar, mas uma quantidade razoável deles foram extra-hospitalares também. Bom, e aqui estão as causas das paradas. Mas para a gente ter uma ideia do que é o uso da ECMO em parada cardiorrespiratória. ECMO em parada respiratória, existe um nome especial para isso, que é o ICPR, tá? ICPR. Então vejam, aqui que eu estou mostrando para vocês, essas casuísticas não controladas, a mortalidade, a última mortalidade reportada nos manuscritos é essa aqui do segundo ponto que eu estou mostrando, aqui em torno de 70%. Dos controlados com score de propensão, a mortalidade um pouco mais alta vai aqui para 75%. Quando a gente pega só o grupo controle desses que foram pareados, dessas casuísticas que foram pareadas com score de propensão das 5 casuísticas, a mortalidade vai aqui para em torno de 91%, 92%. E aqui estão os dois grandes trials de parada cardiorrespiratória, que é o Paramedic 1 e o Paramedic 2. Lembrando que o Paramedic 1 testou o Lucas, o massageador automático, e o Paramedic 2 testou o uso ou não da adrenalina em parada extra-hospitalar. Os dois estudos são britânicos. E quando a gente vê, assim, grosso modo, a mortalidade tanto das casuísticas não randomizadas quanto dos estudos randomizados é bastante alta. Tá? E aqui é a mortalidade de 6 meses. Né? Bom, mas o que importa quando a gente fala de cardiorrespiratória não é a mortalidade, né? É o fato de a gente ser neurologicamente intacto. A média da definição na literatura de que é um doente neurologicamente intacto pós-parada são os doentes que têm um CPC1 e CPC2, quer dizer, que tem ainda uma inabilidade ou alterações de habilidade habituais até leves, moderadas, que eles conseguem levar a vida deles de uma forma autônoma. Tá? Então aí a gente vê que os doentes que fizeram esse CPR têm uma chance relativamente maior, aqui em torno de 20, 25%, do que as outras casuísticas de estarem neurologicamente intactos após aí, aqui foi na média de 6 meses, de todas as casuísticas. Tá? Alguns passaram disso, mas na média 6 meses. Bom, e falando de embolia de pulmão. Embolia de pulmão, doente com disfunção de ventrículo direito, um corpo pulmonar refratário às medidas aí usadas habitualmente, drogas basicamente, às vezes óxido nítrico e trombólise, quando a gente vai procurar na literatura, a gente acha 16 manuscritos, 16 casuísticas escrevendo, que contemplam 611 pacientes. Desses 611 pacientes, uma minoria deles, acho que foram em torno de 30 pacientes, usaram ECMO venovenosa, só por conta da hipoxemia. Mas a esmagadora maior parte deles recebeu suporte veno-arterial. Aqui também, tá? Jovens, quantos fizeram trombólise, na verdade eu tinha dito que boa parte deles tinham realizado alguma espécie de reperfusão, uma parte deles razoável trombólise química, uma parte fragmentação percutânea e uma parte cirúrgica. E uma menor parte deles, essa é basicamente uma casuística francesa, né? Os pacientes só ficaram anticoagulados. Tá? Bom, isso aqui é a mortalidade geral dos pacientes, que é em torno de 40%. E, se a gente vai comparar com choque refratário por corpo pulmonar refratário, a mortalidade parece ser um pouco menor também. Mas nada que eu mostrei para vocês é digno de a gente tomar isso como verdade, que a gente está pegando casuísticas diferentes e comparando quando isso não deveria ter sido feito. Tá bom? Bom, a instalação da ECMO veno-arterial. A instalação ECMO veno-arterial ela pode ser dividida em central e periférica. Central é aquela que é feita por esternotomia. A gente pode canular o átrio direito, né? Ou uma cânula para cima para a cava, uma cânula para a cava superior e uma cânula para baixo para a cava inferior. E a raiz da aorta. A gente pega a aorta ascendente e coloca uma cânula ali para devolver o fluxo da ECMO. Essa é a ECMO central. A ECMO periférica, em geral, é colocada uma cânula de drenagem, assim como a ECMO venovenosa, por via femoral. E essa cânula vai subir pela cava e o posicionamento correto dela, o ideal é que ela fique dentro do átrio, de forma que não haja colapso do sistema venoso com a pressão negativa de sucção dessa cânula. Tá? E a cânula de devolução, quando é feito à beira-leito, muitas vezes na correria, o que é feito é funcionar a artéria femoral e devolver o fluxo da ECMO por ali. Em doentes um pouco mais eletivos, ou que você acha que vai ficar mais tempo e você não quer fazer a esternotomia do doente, o que a gente pode fazer também é dissecar aqui a artéria, a gente não, isso quem faz geral é o cirurgião, né?
disseca a artéria subclávia, coloca uma prótese de Dacron e coloca dentro da prótese de Dacron a cânula de devolução, de forma que não ocupe a luz da artéria subclávia. E devolve por ali o fluxo. Isso é para um pouco mais de longo tempo, tá bom? Bom, o que eu estou mostrando para vocês é uma criança. Essa canulação é uma canulação que parece complexa, mas ó, essa aqui é a cânula de drenagem, a cânula de aspiração que está indo para a ECMO, e essa aqui é a cânula de devolução. Então, essa aqui está na femoral comum esquerda, aqui está na veia femoral comum esquerda, aqui está na artéria femoral comum direita, devolvendo sangue para a aorta. Existe essa cânula que, na verdade, ela está enchendo a partir dessa aqui. Essa cânula, as cânulas arteriais, em geral, elas têm uma porta lateral que permitem a gente medir pressão. 2, tirar ar. 3, coletar exames. E 4, fazer isso, exatamente colocar uma extensão e colocar um reperfusor. É uma cânula que vai ficar na artéria femoral superficial para perfundir a perna, que a gente volta nesse assunto aqui. E que, como era uma criança, ficou um catéter venoso. Bom, do jeito que está instalado aqui, é o jeito talvez mais seguro para o doente. Tá? Porque vocês imaginam que quando a gente ocupa a artéria de um lado e aí ocupa a veia daquele lado, o fluxo daquele lado, a pressão de perfusão, que é o gradiente arterial e venoso, ele tem tudo para ser reduzido. Porque a cânula que ocupa a veia vai aumentar a pressão venosa. E a cânula que ocupa a artéria vai diminuir a pressão arterial. Então a pressão de perfusão deve diminuir. E essa diminuição pode agravar ali a isquemia desse membro. Então sempre que possível, talvez seja de bom tom puncionar a veia de uma perna e a artéria da outra perna. E de preferência, por conta das complicações isquêmicas que a canulação pode trazer, é interessante colocar a artéria na perna não dominante. Tá bom? Bom, mas, na hora da correria, é possível fazer o que vocês estão vendo aqui. Do mesmo lado, proporcionado a veia, a artéria e a cânula de reperfusão. Tá bom? Bom, aqui vocês estão vendo uma cânula de reperfusão mesmo, a cânula aramada que é colocada na femoral superficial. Nessa outra imagem que eu estou mostrando para vocês, a cânula de reperfusão, na verdade, é um catéter pequeno. O que a gente costuma usar aqui no hospital é um introdutor de Swan-Ganz. Tá? Em geral, assim, qualquer cânula que tenha de 6 até 8 frentes já é o suficiente. Aqui, como é criança, eles usaram uma de 5 frentes. Tá bom? Bom, só na hora da canulação, é sempre bom ter um cirurgião para fazer isso. Quando não dá, é correria, tudo bem. Mas sempre que for possível, é interessante a gente funcionar antes de colocar a cânula da ECMO propriamente dita, essa cânula mais grossa, essa aqui no caso 14 frentes, assim, o ideal mesmo no adulto é sempre usar entre 14 e 16 frentes. Quando você acha que vai precisar de muito fluxo, usar uma 19 frentes, até 20 frentes pode ser que seja aceitável, tá bom? Isso tudo depende muito do tamanho do doente. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. Mas, voltando aqui ao assunto, eu perdi o que eu estava falando aqui, perdão. Bom, enfim, aqui a gente costuma usar uma cânula de 6 a 8 frentes, tá? Só que aqui tem um problema, assim, lembrei. O interessante é sempre a gente puncionar a artéria femoral superficial e colocar o fio guia da cânula de reperfusão antes de puncionar a cânula da ECMO propriamente dita. Uma vez que a gente punciona a cânula da ECMO, não infrequentemente para de passar sangue, para de pulsar a artéria. A gente não consegue achar mais para puncionar. Tem que abrir, dissecar, o que não é uma coisa muito fácil, tá bom? Bom, enfim, existem várias opiniões sobre isso, eu estou colocando a minha só. Então, isso aqui é para correria, e aqui foi feito por dissecção. Né? Então, só para a gente lembrar um pouco a anatomia do sistema arterial da perna, então aqui a gente tem a aorta, a ilíaca comum, aqui onde a gente vai puncionar, que é um ramo da ilíaca externa, que é a femoral comum, que ela é extremamente pequena, varia entre 4 e 7 centímetros, né? Ela já bifurca logo na femoral profunda e na femoral superficial. A femoral superficial, que vai correr para formar poplítea, tibial anterior, tibial posterior e o ramo fibular, certo? Então vejam, quando a gente punciona a artéria femoral comum para colocar a cânula de devolução, a cânula arterial aqui, ela vai
provavelmente tem uma chance muito grande de ela obstruir o fluxo para baixo. Então, quando a gente punciona a femoral superficial, a ideia é reperfundir o resto da perna, tá bom? Bom, mesmo com a cana de reperfusão, a possibilidade de ter isquemia dessa perna existe, e infelizmente não é pequena. Então, assim, tirando a cana de reperfusão, existem aqui alguns fatores que são preditores de isquemia do membro, que são essas aqui. Se eu usar uma cânula da ECMO acima de 20 French, a chance que eu tenho de ocluir totalmente a luz da femoral comum e da ilíaca externa é enorme. Nas mulheres, que em geral as artérias são um pouco menores, nos jovens, que têm menos circulação colateral, certo? E doentes que já têm doença arterial obstrutiva prévia. E naqueles doentes que têm uma pressão de perfusão da perna menor que 50 milímetros de mercúrio. Isso dá para a gente fazer, às vezes isso dá para fazer inclusive com a cânula de reperfusão, que não invariavelmente a gente põe a cânula arterial e para de pulsar aquele membro. E a gente vai ver o fluxo no Doppler, pega lá, sei lá, tibial posterior ou tibial anterior, que dá para a gente achar relativa facilidade no fazendo ultrassom arterial dos membros inferiores, você acha lá a velocidade de fluxo dela. A gente pode colocar logo acima do... Se eu pegar a tibia posterior, por exemplo, eu posso colocar logo acima da articulação um manguito de pressão, e insuflando lenta e progressivamente e depois ir murchando. Se eu tiver uma pressão que começa a abrir o fluxo distal na tibial posterior, por exemplo, acima de 50 milímetros de mercúrio, isso, assim, fala muito contra essa perna ficar isquêmica, tá? Mas, assim, não é um negócio tão amigável de fazer. Às vezes, se a gente achar uma velocidade de fluxo ali, já é relativamente... Achar fluxo já é relativamente a contento. Essa velocidade de fluxo do Doppler, isso assim, tem muito poucos estudos, né? E boa parte deles são estudos pequenos, ainda pilotos, apesar de existirem grandes já correndo. Mas a velocidade de fluxo do distal ao membro, ela depende muito mais do fluxo da ECMO do que da pressão e do débito cardíaco do doente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça na hora de começar o desmame, principalmente se a sua perna é uma perna que já tem sinais de isquemia, onde vai começar o desmame do fluxo da ECMO um pouco mais tardio mesmo, mas por conta da perna, para a segurança da perna. Tá? Bom, tudo que eu estou falando, na verdade, é só um complemento do que o Pedro já conversou com vocês sobre a ECMO venovenosa. Então, anticoagulação, isso na vena arterial, mais do que na vena venosa, ela vai ter que ser mandatória. Lembrar que a anticoagulação serve não só para proteger o sistema da ECMO, mas para evitar tromboses, tanto arteriais quanto venosas, nas cânulas. Tá? Trombose arterial ou qualquer coisa que aconteça dentro da ECMO e faça embolização, se o estudante tiver com o coração parado, a chance desse coágulo, desse êmbolo, migrar direto para o encéfalo é muito grande. Então, a anticoagulação tem que ser um tanto quanto caprichada aqui, a gente tem que ficar em cima disso. Analgesia e sedação. Bom, analgesia, gente, num doente que a gente funcionou, às vezes dissecou, é uma obrigação nossa, é um direito dos doentes, analgesia, né? E sedação, uma vez que o doente está relativamente controlado, o doente pode ficar acordado, mesmo em ECMO, sem problema nenhum. Tá? Bom, então, quando a gente instala a ECMO no doente, a gente vai ter algumas fases, na verdade, de manutenção da ECMO vena arterial. Se eu instalei a ECMO vena arterial, em geral eu instalei porque a gente tem um choque cardiogênico refratário. Se eu tenho um choque cardiogênico refratário, pelo menos disfunções agudas ele já vai ter. Então, nesse momento, a ideia é restaurar as funções orgânicas, o privilégio é de restauração das funções orgânicas. Então, eu vou correr atrás do possível déficit de perfusão. Uma boa parte dos doentes talvez não dependa mais de perfusão, já tem disfunções instaladas, mas uma parte depende, só tem um jeito de saber isso, é fazer e ver o que sobra depois. Né? Então, assim, como é que eu vou saber se esse dente depende de perfusão? É a clássica discussão de sempre, que a gente nem sempre vai ter muita certeza do que está fazendo. Mas se o dente recupera consciência, se ele volta a urinar, se ele tinha hemótese e some, se o enchimento capilar volta a ficar rápido, se ele clareia lactato, se ele melhora a acidose metabólica e desmama drogas. Se tudo isso acontecer, excelente. Mas o mais frequente é a gente ter um pouco de cada um desses acontecendo do lado bom e outros acontecendo do lado ruim. Então a gente fica um pouco perdido.
mas a ideia aqui é tentar manter sempre o maior fluxo possível, tá? Nessa fase inicial, por vezes a gente precisa manter um fluxo relativamente aumentado, de 3.500, 4 litros, 5 litros. Raramente a gente consegue dar fluxos muito mais altos do que 5 litros, mas se conseguir dar um pouco mais, você acha que o doente realmente está precisando de perfusão nesse momento, por algumas horas você pode pensar em fazer isso, para restaurar o fluxo dele, tá bom? Tá. Mas lembre-se que isso tem limite. Depois de algumas horas, 6, 7, 8 horas que você fez isso, pense em como reanimação. Comece a se incomodar de manter esse fluxo alto, a gente vai partir para a segunda etapa da manutenção da ECMO veno-arterial que a gente vai ver lá para frente. Nesse momento também, a gente tem que começar a se preocupar com a ventilação mecânica. Boa parte desses doentes não tem absolutamente lesão nenhuma nos pulmões, mas uma parte razoável deles tem lesão nos pulmões. Então, nesse momento, você manter uma ventilação protetora, não tem nada demais. Fazer o habitual de colocar 10 frequência, uma PIP, se o dente não tem lesão pulmonar, uma PIP mais baixa ali de 5, 6, deixar 10 de delta e deixar isso algum tempo, não tem nada demais. Se o dente tem uma lesão pulmonar, fazer o clássico 10, 10, 10, 10 de PIP, 10 de delta, 10 de frequência. Se o coração está parado, esse dente realmente não precisa de FO2. Põe FO2 de 21. Né? Tá? Quem vai oxigenar o corpo inteiro vai ser a ECMO. Tá? Bom, nesse momento, então, se o coração está parado, lembre-se disso. Né? Se você deixar a FO2 da ECMO em 100%, provavelmente a PO2 que a gente vai coletar na gasometria vai ser uma PO2 absolutamente alta. Tá? E a gente pode ajustar a F da ECMO para ter uma PO2 adequada para o paciente. Esse é um momento que, se a gente for parar para pensar, a gente tem uma monitorização até multimodal dos pacientes. Porque eu posso coletar uma gasometria pós-oxigenador e vou ter, na verdade, a PO2 do doente, se o coração estiver parado. Porque aquele é o sangue que vai entrar, vai encher a aorta e vai perfundir todos os ramos da aorta. Se eu coletar uma gaso pré-oxigenador, eu vou ter a saturação venosa central do doente. Então, eu posso ajustar o fluxo de sangue do doente nesse momento, a PaO2, quer dizer, a saturação, a quantidade de oxigênio, FO2 da ECMO, pela saturação venosa e pela gaso pós também. Então, se eu buscar ali uma saturação venosa de 70%, com um fluxo de sangue e uma PaO2 em torno de 60, 80, talvez eu esteja fazendo uma reanimação adequada. Mas lembre-se, se tem algum momento que vale fazer isso, talvez seja nesse momento inicial, das 6 a 8 primeiras horas. Depois acho que não fica muito, talvez não seja muito conveniente ficar correndo atrás disso. Tá? Bom, isso eu estou falando só opinião, tá? Só minha opinião. Bom, na manutenção dos dias a seguir, passadas essas 6, 8 horas. A partir desse momento, a gente vai ter outras preocupações. Uma vez restaurada, vamos supor que todos aqueles critérios de perfusão, entre aspas, melhoraram, ótimo, excelente. Aí agora a gente vai começar a se preocupar com outros pontos. Tá? Frequentemente, a gente vai ter uma situação como essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Onde tem uma PAM em torno de 58 e o coração consegue ter atividade mecânica esporadicamente. Tá? Ou, como essa daqui, onde vocês estão vendo aqui numa visão subcostal, o coração esquerdo é parado, o coração direito bem dilatado. A PA é um traçado único com a PAM de 76, mas sem atividade elétrica do coração. Isso aqui é uma ESP, atividade elétrica sem pulso. E o dente mantém a perfusão não pulsátil por conta da ECMO. Tá? Essa figura, vocês estão vendo aqui uma canulação, aqui está a cânula arterial, e aqui está o reperfusor com o introdutor de sanguâneo, e aqui está a cânula venosa. Tá? Que sobe lá até o ato direito. Bom, mas por que eu estou mostrando isso? Nesse momento, nesses dois últimos pacientes que eu mostrei para vocês, o movimento do último paciente, pelo menos da válvula aórtica, por exemplo, era nulo. Ele não abria a válvula aórtica. E no primeiro, ela abria esporadicamente. Esse doente, o que vai acontecer com ele? Como ele não consegue esvaziar o ventrículo esquerdo, a gente vai olhar no eco, frequentemente vai ver isso que eu estou mostrando aqui para vocês, um ventrículo esquerdo extremamente dilatado, e não frequentemente com insuficiência mitral importante. Mas vejam, poxa, se eu estou aspirando todo o sangue que está no ato direito, ou quase todo o sangue, se o coração está parado, é todo o sangue que vem do ato direito, colocando no ramo arterial, por que o ventrículo esquerdo vai encher se eu zerei o retorno venoso? Essa é uma dúvida relativamente frequente.
Ó, só para mostrar uma complicação que a gente, nesse momento, tem que evitar a qualquer custo. Isso aqui é um coágulo, trombosou, coagulou todo o sangue que estava no ventrículo esquerdo, tá? E isso evitar que aconteça na raiz da aorta também, tá? Bom, mas o ventrículo esquerdo vai continuar enchendo. Mas basicamente por conta do retorno do sistema tebesiano, né, o sistema de pequenas veias do sistema coronariano, e da circulação brônquica, que é a principal. Aqui eu estou mostrando para vocês os 4 principais tipos de circulação brônquica, né? Os 3 primeiros são os mais frequentes, são por isso que vocês vão achar frequente na literatura, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 é mais frequente, a gente tem uma artéria brônquica direita e 2 esquerdas. Tá? Mas olha, uma parte da circulação brônquica drena para a veia ásicos, mas uma parte considerável drena para a veia pulmonar. E a veia pulmonar vai acabar no átrio esquerdo, o átrio esquerdo vai drenar para o ventrículo esquerdo. Essa drenagem para a veia pulmonar do sistema brônquico, ela dependendo do fluxo arterial, ela vai chegar a torno de 1 até 3 ml por quilo por hora. Então, se eu pego um doente de 60 quilos, não infrequentemente eu dou 60 ml para ele em 1 hora. Em 2 horas, ele está com o ventrículo super distendido. E se ele não está abrindo a válvula órtica, ele está 120 ml ali dentro. É claro que conforme o ventrículo vai pressurizando, vai aumentando a pressão do átrio esquerdo, vai aumentando a pressão da veia pulmonar, vai diminuindo a drenagem brônquica também, vai desviando o fluxo para ásicos. Mas para isso acontecer, o sistema venoso pulmonar tem que estar todo hipertenso. E quando ele fica hipertenso, o que a gente vai acabar vendo é isso aqui, o edema de pulmão. Então, naquela situação que eu mostrei para vocês, que a válvula aórtica não abre, passado algum tempo, provavelmente o dente vai começar a sair líquido róseo pela cânula, ele vai perder muita função pulmonar, vai ficar difícil de ventilar. Provavelmente isso é edema pulmonar, tá? E como é que a gente pode contornar esse acontecimento? Uma é usar os catéteres tandem, né? Assim como do tandem Hart. O que é um catéter tandem? É um catéter que você introduz pela veia, sobe até o átrio direito, você fura o septo, coloca no átrio esquerdo para ele drenar o átrio esquerdo. Maravilha. Posso colocar um balão intraórtico, principalmente se o dente estiver abrindo pelo menos um tanto da válvula órtica, se eu sincronizar com o QRS, que seja com o QRS, o balão intraórtico, durante a sístole elétrica, ele vai murchar. Esse efeito de vácuo, esse efeito Venturi, pode ser que ajude a abrir a válvula órtica. Nos doentes que têm alguma atividade mecânica, isso pode chegar a diminuir até meio, até 1 centímetro no diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Outra possibilidade é que os norte-americanos fazem muito, que é usar o Impella. A dupla que a Lígia já comentou com vocês, que chama Icpella, né? Que é colocar o parafuso de Arquimedes dentro da transvalvular aórtico e murchar o ventrículo esquerdo com a turbina. O que às vezes algumas pessoas fazem é colocar um catéter, passa pela válvula aórtica e aspira pela válvula aórtica. Só que tem mais um catéter na artéria, né? Posso colocar uma cânula ventricular esquerda por toracotomia ou por toracotomia com punção ventricular, toracotomia esquerda com punção ventricular ou punção aórtica, ou toracotomia direita com punção da veia pulmonar, drenando direto para o átrio esquerdo, e isso descer mais pode chegar no ventrículo esquerdo. Alguns cirurgiões fazem isso, isso aqui é para cirurgião, claro. E alguma coisa que aqui no HC a gente tem pelo menos um alcance um pouco maior é a atrioceptostomia. Do mesmo jeito que eu posso funcionar o catéter tandem, em vez de deixar um catéter aspirando, eu posso simplesmente passar um fio-guia na porção membranosa do septo interatrial, dilatar o septo interatrial, de preferência chegar ali até uns 1,5 até 2, 3 centímetros, um buraco bem grande mesmo, de forma que quando o átrio esquerdo começar a ficar hipertenso, ele vai descarregar para o átrio direito. E lembrar que no átrio direito a gente tem a cânula de sucção, que muitas vezes já ajuda a esvaziar o átrio esquerdo e, por conseguinte, esvaziar o ventrículo esquerdo, principalmente quando tiver insuficiência mitral associada, tá bom? Isso pode diminuir aí o edema pulmonar dos pacientes. Existe... Bom, enfim, isso aí, vamos lá. Isso aqui é só um exemplo do catéter tandem, né, que ele passa transeptal. O raio-x está difícil de ver, mas mostrando como é que fica o catéter tandem. A gente consegue o catéter tandem aqui também. Na hemodinâmica do INCOR, eles têm alguns catéteres desse. Isso aqui é um
GIF mostrando aqui para a gente, olha, é um catéter que entra pela transovar aórtica e fica aspirando aqui dentro. O Impella, o Equipella, vai ser muito parecido com isso daqui também, tá? Para esvaziar o ventrículo esquerdo. Essa aqui é só uma abordagem dos holandeses que é com vários devices. Aqui, por que eu estou falando vários devices? Estão vendo aqui o balão de contrapulsação intra-aórtica, que está o corpo dele. Aqui está um catéter tandem, que está lá dentro do átrio esquerdo, com um limitador de fluxo e um fluxômetro, para medir o que está vindo lá de dentro. Tá? A ideia é tentar esvaziar de uma forma contínua. Primeiro, não sugar a parede do ventrículo, para não ficar machucando a parede do ventrículo. Por isso que se usa o limitador. Isso aqui vem para o Y, que sobe lá para a cana de sucção. Então, isso aqui é o sistema de sucção, o sistema venoso da ECMO, que está aspirando o ato direito e o ato esquerdo. Tá bom? Bom, quando o coração está parado, um problema maior que a gente vai ter é isso que eu falei para vocês. Os problemas, na verdade, são dois. Então, só resumindo, é o edema pulmonar e a possibilidade de a gente formar coágulos dentro do ventrículo esquerdo e da aorta ascendente. Quando o coração começa a bater, começa a surgir um outro problema. É um problema bom, mas que às vezes traz um pouco de dor de cabeça. Começa a surgir essa nuvem de mistura, né? No inglês vocês vão ver chama de mixing cloud. O que é isso daqui? É que quando começa o coração a bater, a gente vai ter um sangue que está vindo do ventrículo esquerdo e encher a raiz da aorta. Se eu tiver uma lesão pulmonar, esse sangue vai vir extremamente desoxigenado. Então, conforme o coração vai melhorando, essa mixing cloud vai migrando. Ó, imagina nesse segundo momento aqui que a nuvem de mistura está aqui na crosta da aorta. Então, as coronárias estão sendo perfundidas agora com sangue que está vindo do coração, que se tiver desoxigenado, vai ser um sangue desoxigenado. A braquiocefálica vai estar sendo perfundida por esse mesmo sangue. Então, às vezes, você vai lá, por exemplo, coloca o oxímetro no dedo direito do doente. Vocês vão ver o doente saturando 70%. Aí você coloca no dedo esquerdo do doente e está saturando 100%. Porque o sangue que vem da ECMO está alimentando a subclávia esquerda. E o sangue que vem do coração, se o pulmão tiver ainda, se os pulmões estiverem ruins, está vindo do coração, está perfundindo a mão direita. Tá? E conforme o coração vai melhorando, essa nuvem vai descendo. Tá? O problema é que às vezes o pulmão está num nível muito ruim, né? E a gente não consegue manter uma oxigenação cerebral adequada. O que a gente pode fazer nesse momento? Tolerar a hipoxemia. A gente já tolera nos doentes com insuficiência respiratória grave saturações tão baixas aí quanto 70%. Então, dependendo do doente, eu posso pensar em tolerar. Principalmente se o doente estiver acordado, conversando comigo, eu souber que ele tem a integridade mental, de funcionalidade mental. Posso, se o doente começar a ficar confuso, aumentar o fluxo da ECMO. Só que nesse momento eu vou piorar a função ventricular esquerda, vou propiciar voltar para aquela situação antiga de formar coágulo dentro do ventrículo e do edema pulmonar. Tá? Então eu posso usar isso com uma medida transitória. Posso otimizar a oxigenação pulmonar do doente, de forma que o sangue que saia do ventrículo esquerdo seja um sangue oxigenado. Outras das coisas que eu posso fazer que são descritas, uma é colocar uma cânula de aspiração na cava superior. A ideia disso é de forma que a pressão venosa seja mais negativa no quadrante superior do corpo e esse sangue desoxigenado seja consumido por ali e que propicie o sangue da ECMO subir, que a mixing cloud seja desviada mais para o lado da válvula aórtica. A real, isso assim, é descrito, isso acontece, mas o real benefício disso ninguém sabe. Talvez o jeito mais definitivo de resolver isso é mudar a configuração da ECMO para a configuração chamada que é vena arteriovenosa, VAV. O que se faz aqui? Você aspira o sangue da veia e devolve o sangue na artéria, só que na veia também, de forma que o sangue que vai chegar para os pulmões já é um sangue oxigenado, e o sangue que vai ser ejetado pelo coração esquerdo vai ser oxigenado, e o sangue que vai chegar no seio coronariano e no tronco braquicefálico já vai ser mais oxigenado também, tá bom? Bom, sobre complicações, eu vou colocar só da análise sistemática que eu já tinha mostrado para vocês, que é essa daqui. Olha só, de 34.201 pacientes, aqui com ou sem reperfusão. O mais comum é disfunção de múltiplos órgãos.
Então, quando eu falei lá no começo para vocês que a gente se perde um pouco correndo atrás, vamos tentar melhorar a perfusão do doente. Se o doente melhorar todos os critérios de perfusão, ótimo, mas boa parte dos doentes não vão melhorar, né? E já tem disfunção instalada. E eles vão entrar nesse pacote aqui, ó, disfunção de múltiplos órgãos, que até 41% dos doentes fazem. Tá? Necessidade de terapia substitutiva renal, até 40% dos doentes vão precisar. Lesão neurológica, 14% dos doentes vão ter algum grau de lesão neurológica, e a maior parte deles com bastante sequela. Sangramento, outra coisa importante, até 39% dos doentes vão ter sangramento, e o principal local de sangramento é o local de punção ou introdução das cânulas, tá? E hemólise também, 1/4 dos doentes vão ter algum grau de hemólise. Isquemia de membro aqui ficou em 12%, sendo que a maior parte desses doentes tinham cânula de reperfusão. Quer dizer, a cânula de reperfusão, ela diminui a chance de isquemiar, mas não abole. Bom, falar um pouco então do desmame. Então, assim, a gente sempre tem algumas dicas de que os pulmões estão melhorando. O doente, como geral, está melhorando. O doente está acordando, o coração voltou a bater, está melhorando as plaquetas, melhorou a disfunção hepática, está caindo o lactato, perfeito. O doente começa a subir o volume corrente para uma mesma driving pressure. Então, se eu deixei aquele 10, 10, 10, começa a ganhar volume corrente, os pulmões estão melhorando. Eu vejo nas imagens, seja por raio-x, ultrassom, tomo que o doente está aerando o pulmão. E se o doente tiver débito cardíaco, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês do mixing cloud aparecer, que, em verdade, isso recebe o nome que é síndrome do Homem-Arlequim, que uma parte do corpo oxigena bem, a outra oxigena mal. Elas, na verdade, não. O que eu estou falando é de ECMO veno-venosa. O que vai acontecer é que quando os pulmões melhoram, quando os pulmões estão muito ruins, às vezes em ECMO veno-venosa, você pega FO2 do ventilador, põe em 100%, põe em 21%, isso absolutamente não muda nada a oxigenação, a saturação do paciente. Se você começa a fazer isso e começa a subir a saturação do doente, é um sinal de que os pulmões estão melhorando. Perfeito. E quais são os sinais que eu tenho de que o coração está melhorando? Bom, o paciente está melhorando como um todo, como eu já disse. Começa a aparecer pulsatilidade na curva de PA invasiva, que deixa de ser uma reta e começa a aparecer. Começa a aparecer pulsatilidade na pletismografia. E aqui sim, começa a aparecer o Homem-Arlequim. E a direita começa a oxigenar pior do que a esquerda, principalmente se os pulmões forem ainda ruins. Tá bom? Bom, só para prosseguir o raciocínio, gente, desmamar a ECMO veno-venosa é relativamente fácil, porque se eu parar o fluxo de gás que passa na membrana do oxigenador, o doente está fora de ECMO, apesar do sangue estar circulando e evita que coagule dentro do sistema. A ECMO veno-arterial eu não posso fazer isso, porque se eu chegar lá e desligar o gás que está passando no oxigenador, eu estou pegando um shunt direita e esquerda, fazendo um shunt direita e esquerda grotesco sem oxigenar nada. Então o sangue que está chegando no sistema venoso eu estou pondo para perfundir de novo. Tá? Então, eu não posso fazer dessa forma. Eu não posso parar de oxigenar a membrana. Eu posso diminuir bastante a fração respiratória de oxigênio que está passando na membrana, mas eu não posso desligar a oxigenação. Então, a gente vai ter que se virar sem parar a ECMO para ter preditores que o coração vai conseguir ser autônomo, vai ter não só a capacidade inicial de se manter batendo, como ele vai ter um endurance para se manter batendo por algum tempo. Existem alguns preditores. Isso aqui é uma casuística do professor Alan Combs, de alguns preditores. Ó, o VTI aórtico. Nos doentes que saíram de ECMO, em geral, eles conseguiram endurance para sair da ECMO, eles tinham um VTI entre 10 e 12 centímetros. Interessante. Os que não saíram era abaixo disso. É claro que isso não é regra fixa, né? Se você tira o doente, ele está com 8 de VTI, você tira e mantém a pressão normal. Aí você deixa a ECMO parada, clampeada algum tempo. Ele fica ali algum tempo dessa forma, talvez ele vá. Olha, gente, esse é um momento um tanto quanto delicado também, porque isso envolve trabalhar com fluxos muito baixos e dependendo do serviço que você está, de paradas intermitentes da circulação extracorpórea. Então é um período que talvez seja de bom tom manter a anticoagulação um pouco mais intensa do doente. Tá? Aqui a gente monitoriza com relação ao TTPA. Talvez deixar esses doentes com relação ao TTPA de 2, 3, para conseguir fazer isso sem grandes riscos de, por conta da estase do baixo fluxo, fazer coágulos onde a gente não deve fazer. Bom, a onda S do Doppler tissular, né, assim, maior do que 6, 8 centímetros por segundo, ela também é um preditor de desmame.
pressão de pulso, mas veja que a pressão de pulso aqui é acima de 30. Isso é uma pressão de pulso relativamente grande, né? Para um doente com disfunção ventricular esquerda grave. Uma fração de ejeção acima aqui de 20, 25%. Tá bom? São os preditores isolados aí de que talvez o coração tenha endurance já para ficar sem suporte. Detalhe importante. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês, o fluxo dos pacientes o fluxo da ECMO ela foi reduzido até 33% do fluxo inicial, ou seja, eles ficaram entre 1 litro e 1,5 litro. Então, de preferência, tentar baixar o mais baixo possível que a gente conseguir, deixar 1 litro de fluxo de sangue da ECMO para conseguir fazer isso daqui. Esse aqui é o passo a passo do professor Alan Combs, né? Então, ele fala assim, olha, se a etiologia da disfunção cardíaca tem recuperação, beleza. O doente está mantendo o PM de 60, recuperou a pressão de pulso por pelo menos 24 horas. Isso também não é nada incomum. O doente recupera, para. Às vezes recupera, você acha que está tudo bem, você vai lá, vai fazer o teste e o coração para de bater de novo quando você põe carga nele. Né? E aqui entra uma coisa que é da experiência dele. Tá? Quando você está com a ECMO sendo com fluxo de gás a 21%, tá? Baixa o fluxo, o mais baixo possível, ali, 1 litro por minuto. Você tem uma relação PF abaixo de 100, por mais que você consiga desmamar o suporte cardíaco, venoso talvez seja de bom tom você manter. Então você transforma sua ECMO em vena arterial para venovenosa e tira o cano arterial dele. Tá? Desmamou do coração, aí você prossegue o desmame dos pulmões. Bom, e assim, se o doente passar por todos esses passos que eu já falei para vocês, fração de ejeção acima de 20, 25, VTI acima de 12 e a onda S acima de 6, no Doppler tissular, você pode considerar realmente tirar o suporte arterial do seu paciente. Mas só lembre, não dá para desligar o gás. A gente faz na venovenosa. Tá? Fazer isso é um shunt monstruoso da direita para a esquerda. Bom, para o ventrículo direito não tem regra. Simplesmente não tem regra. Cada um faz de um jeito, né? Então, aqui sim parar a ECMO por alguns momentos transitórios seja de bom tom, porque daí você vai ver a reação do ventrículo direito com retorno venoso total. Se esse VD começar a dilatar, talvez não seja o momento ainda de tirar. Se ele dilatar um pouco e ficar, mas mantiver o VTI acima de 10 centímetros, né, e um TAPSE que seja pelo menos aceitável, eu pus 16 aqui, mas isso também não é regra, né? Bom, isso também, mais uma vez, cada um faz de um jeito. O que eu vou falar um pouco tempo em ECMO veno arterial, dependendo da etiologia, não tem muito quanto você se prender. Mas assim, para disfunção ventricular esquerda, se o doente não recuperar até o seu quarto, quinto dia, vários serviços já consideram um ventrículo artificial, já consideram um transplante do coração, tá bom? Bom, para venovenosa, isso aqui é uma coisa que a gente nunca discutiu muito bem. O centro que mais tem experiência em ECMO de longa duração é o pessoal do Instituto Karolinska. Do total do N deles, que eles têm publicado, foram 6%. Foram 167 pacientes que ficaram com tempo prolongado. O tempo prolongado para eles é acima de 4 semanas em ECMO. Tá? Então, assim, 60 desses pacientes, um pouco deles, né? Um terço tiveram alta. 95 tiveram suporte retirado. O que eles fazem? Se o doente não deu nenhum sinal de reaeração do pulmão, quer dizer, ele está com as imagens estáticas esse mês inteiro, eles biopsiam o pulmão. Se tiver algum sinal de recuperação, deixa correr, tá? Deixa ali. Às vezes fica 2 meses, 3 meses, 1 hora, às vezes o doente recupera. Mas não recuperou. Chega lá no final do primeiro mês, biopsia. Se tiver estrutura vascular preservada, eles continuam tocando a ECMO mais algum tempo, até pensar em biopsiar de novo. Tá? Se não, pensa em transplantar ou retirada de suporte. Tá bom? Bom, então esse aqui é o final de cada um dos 95 pacientes que morreram, dos 167 deles. Família, 9 pacientes aqui, 9 famílias pediram para retirar o suporte. 9 sangraram, consideraram incompatíveis com a vida 11 pacientes que simplesmente retiraram o suporte, 51, 52 pacientes envolvendo construção de múltiplos órgãos e um tanto aqui eles não sabiam por que tinha sido retirado. Tá bom? Então essa é uma casuística pessoal do Instituto Karolinska. Então, os pontos principais ali do que eu queria deixar.
Acho que o suporte veno arterial a gente pode dividir ali em 3 momentos. Lembrando que tudo que a gente pensa para o suporte venoso, que o Pedro falou para a gente ali, todos aqueles pontos são válidos. Isso aqui são só alguns adicionais. Então, na fase inicial da ECMO veno arterial, aqui a gente tem que se preocupar nessas primeiras horas, talvez 6, 8, 12 que seja horas, em talvez recuperar a perfusão do doente. Tá? Aqui, esse é um momento interessante, porque às vezes a gente está trabalhando, doente tem um choque cardiogênico, vou dar volume para ele, mas às vezes você pega esse doente e você não consegue dar fluxo, porque o sistema venoso colaba, às vezes é um paciente que vai precisar de volume. Você dá volume, você consegue melhorar a perfusão dele, certo? Maravilha. Foco aqui é tirar a falta de perfusão como causa de ímãs. Tá? E, nesse momento, se preocupar de uma forma mais abrangente aqui com a perfusão dos membros inferiores, tá bom? Aí vem uma fase intermediária, que a gente vai se preocupar em tentar deixar a válvula aórtica abrir para evitar a trombose do ventrículo, evitar a trombose da aorta e fazer com que o coração esquerdo drene sangue dele para permitir que a pressão venosa dos pulmões caia para evitar que faça um edema pulmonar. Tá? Logo depois que o coração começar a melhorar, a gente vai ter que se preocupar com o arlequim, que às vezes ele vai acontecer, mas não é preocupante, né? Principalmente quando o pulmão é bom. E na fase final entra o desmame. Às vezes a gente se posicionar ali, se o dente tem capacidade de ficar fora ou não da ECMO, não tanto quanto complicado. Passados alguns dias, em geral aí seus 5, 6, uma semana de suporte, começar a pensar ali em um suporte mais demorado, que em geral vai ser o ventrículo artificial, transplante ou destino. Né? Na América do Sul, eu acho que não tem nenhum sistema que comporte um ventrículo artificial. Os chilenos, que têm muita experiência com ponte para transplante com ECMO, o que eles acabam fazendo é transformando a ECMO em central para evitar o arlequim, colocam a cânula de devolução na raiz da aorta, um tubo de Dacron e deixam isso bastante tempo ali, até aparecer o coração para o paciente para ele ser transplantado. Tá bom? Acho que é o maior centro de ECMO, né? O pessoal da Clínica Las Condes é o maior centro de ECMO aqui da América do Sul. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar aí para vocês. Vocês têm algum comentário aí? Professor? Diga, Marcelo? Jaqueline. Professor, quando a gente vai fazer o desmame, geralmente esses doentes eles estão com droga vasoativa, estão com dobuta, com balão e tudo mais. Sempre primeiro começar pela ECMO ou pode ser uma coisa simultânea o desmame? Nossa, é uma ótima pergunta. Eu estou dando risada por causa disso. Assim, cada um vai fazer de um jeito. Tá? Eu vou falar o jeito que eu penso em fazer. Você pode começar a baixar o fluxo da ECMO quando você quiser. Mas, frequentemente, quando você vai pensar em começar a deixar a válvula aórtica abrir, o doente ainda está com vasopressor. Eu tenho o costume de tirar o vasopressor primeiro. Por alguns motivos simples. Lembra lá no começo, quando eu falei para vocês que a cânula de reperfusão da perna, o fluxo dela depende muito mais do fluxo da ECMO do que da pressão arterial do débito cardíaco. Então é um jeito da gente não isquemiar a perna, né, ter mais segurança com a perna. E quando você conseguir tirar todo o vasopressor do doente, às vezes começa a vasodilatar, inclusive, depois. Tá? E mantém o fluxo da ECMO. Nos momentos que você acha que o seu coração vai ficar fora, você vai conseguir ficar sem o suporte da ECMO, que você baixa o fluxo, aí você pode baixar o fluxo e fazer os testes que o Alan Combs faz. E aí, se você quiser caprichar na anticoagulação e deixar ela que seja 10 horas, 12 horas daquele jeito, manda ver para testar a endurance do coração. Mas fica de olho na perna, porque frequentemente vai baixar bem o fluxo da perna também. Tá? Balão intraórtico. Olha, balão intraórtico, frequentemente quando o coração começa a recuperar e fazer o arlequim, frequentemente tem gente que simplesmente tira. Tá? Tem gente que vai deixar até o final, vai tirar a ECMO e deixar o balão intraórtico. Então, cada um vai fazer de um jeito. Acho que isso muito vai depender do doente, mais ainda do que do doente, a velocidade de recuperação do coração. Você tem um doente, por exemplo, que está com a perna que está o balão intraórtico isquêmica. Talvez seja de bom tom tirar relativamente mais cedo esse balão. Né?
Ah, a inserção ter permeado. Então, acho que isso vai depender do caso a caso. Lembrar que, assim, tome a decisão que você tomar, ela está certa e ela é potencialmente errada. Né? Mas, assim, das drogas, eu tiraria as drogas primeiro. Isso, diga. Obrigado, professor. Não, era só para agradecer. Bom, gente, então é isso aí. Tenham um bom apetite e qualquer coisa a gente conversa aí pelos corredores, tá? Então, tchau para vocês.